lá. A gente vai iniciar com a parte emocional, né? A gente falou dos 6 passos principais, importantíssimos, para a gente poder ter uma qualidade de vida, paciente oncológico, o nosso foco paciente oncológico, para a gente ter uma qualidade de vida, apesar do tratamento oncológico, apesar da situação. Então, imprescindível estarmos emocionalmente equilibrados. É muito difícil. É só notícia, eu me lembro, né, quando eu recebi a notícia da biópsia que eu fiz, que tinha dado positivo, eu desabei. Eu confesso para vocês, eu comecei a chorar, eu desabei, porque veio tudo na minha cabeça. Ih, vai ser quimioterapia, eu vou passar por um monte de situações. E olha, por incrível que pareça, foi pior do que eu imaginava que ia ser. Mas, enfim, por isso que nós temos que estar muito, muito dessa parte emocional. A gente muitas vezes não se dá conta disso, porque é muita coisa para pensar, não é, Fátima? E agora? E como é que eu vou me alimentar? Como que eu vou fazer meu trabalho? Vai ter que parar tudo. É uma coisa assim, é uma mudança de 360 graus na nossa vida. Então, assim, o trabalho, né, a gente já tive que parar de trabalhar, a parte emocional, assim, dá um nó. Então, fica assim uma coisa muito difícil se a gente não tomar cuidado, se já tivermos tendências à crise de ansiedade, à depressão, e isso, assim, temos que tomar um cuidado único, porque a compulsão também que a gente pode desenvolver, depois a gente fala um pouco sobre isso. Então, primeira coisa, emocional, né? Então, nós temos que correr atrás desse processo de aceitação. Nós passamos por diversas fases, a gente já trabalhou com as meninas, aqui tem algumas meninas, a Alcilene, né, que trabalhou com a gente no grupo, a Inês também. Então, a gente faz um trabalho de aceitação. Esse trabalho, o foco é a aceitação do nosso estado. Então, para que isso aconteça, nós temos que trabalhar as diversas fases aí que nós vamos encontrar. Então, quem aqui já ouviu falar das fases do luto? Então, vem a negação, a raiva, né, a tristeza, a barganha, né? Falar, meu Deus, mas será que é verdade, né? Será que é verdade? A negação, né? Não, eu acho que não. Eu acho que trocaram meu exame. Então, assim, são diversas fases, faz parte, a gente passa por isso, em diversas situações, e no câncer mais ainda. Então, para nós trabalharmos isso, eu pensei, nós vamos fazer um exercício, por isso que eu pedi para vocês pegarem papel e caneta, as meninas que acompanham a gente já sabem, né? Então, nós vamos fazer um exercício que é importante para todas nós, mesmo quem não é paciente, mas principalmente para quem está no tratamento, para a gente poder lidar melhor com as nossas emoções. Lógico que não existe milagre, nós somos humanos, vai ter momentos que nós vamos estar tensos, faz parte do nosso dia a dia, vai ter momentos que nós vamos estar muito ansiosas, mas enfim, o importante é nós reconhecermos esses sentimentos e poder trabalhar melhor com eles, lidar com eles. Então, nós vamos fazer um exercício chamado registro de pensamentos. Acontecimento. Um acontecimento que deixaram vocês assim, sem saber o que fazer, que causa incômodo, que causa tensão. Então, anotar um acontecimento, né? É uma tabela que vocês vão fazer depois, vocês podem fazer no computador depois, bonitinho. Então, primeira coisa. Então, nesse registro, anotar um acontecimento. Eu vou dar um exemplo para ficar bem mais fácil. Então, imagina o pessoal que dirige, né? Eu dirijo aqui em São Paulo, que é uma loucura. Então, eu estou dirigindo, assim, de repente, um motoqueiro, tem muita moto, tem muito trânsito, um motoqueiro na frente do meu carro, de repente, e isso me deixa muito irritada, muito nervosa, eu começo a xingar. Então, o primeiro pensamento que eu tenho nessas circunstâncias, quem é ele? E outras coisas mais que a gente não pode falar, né? Então, assim,
quem ele está pensando que é. Causa raiva, esse pensamento me incomoda. Então, raiva, o que mais? Ansiedade, várias situações, vários sentimentos assim incômodos. E aí, depois disso, eu vou colocar o meu grau de ansiedade. Depois dessa parte do grau de ansiedade, aí nós vamos ter uma outra forma alternativa de pensamento. Então, nesse caso que eu dei do exemplo do motoqueiro, né, da situação, qual seria a forma alternativa? A forma alternativa, por exemplo, não é nada pessoal, ele não me conhece. Não é assim? Não é um estranho, é um desconhecido, eu não posso levar para o lado pessoal. De repente ele está atrasado para levar uma mercadoria, porque se ele não entregar no horário certo, ele pode ser mandado embora. De repente ele pode estar tendo alguma dificuldade, discutiu em casa e está nervoso, não tem nada a ver comigo. Quando eu penso, eu chego nesse ponto, nesse pensamento alternativo, vocês podem perceber que o grau de ansiedade ele vai diminuir. Esse exercício. Esse exercício é interessante, ele dá para ser feito diariamente. É muito importante a gente poder fazer, na verdade, é um controle. Por quê? A gente tem a facilidade de identificar o sentimento vem à tona. Mas a gente não pode esquecer que por trás de um sentimento sempre vai ter um pensamento. E é o pensamento que gera sentimento. Então, se nós estamos irritados, se nós estamos assim ansiosas, se nós estamos assim muito tristes, tem um pensamento por detrás disso. Se nós estamos felizes, se nós estamos, né, bem, se nós estamos com expectativas boas, tem um pensamento por detrás disso. Isso é imprescindível nós podermos identificar. Se alguém de vocês quiser dar um exemplo, que alguém conseguiu fazer, pensar em alguma coisa, fica à vontade. Eu gostaria. Eu gostaria. Pode falar, Inês. Assim que eu fui, que eu ia fazer, eu fiquei muito chocada com a minha queda do cabelo, você sabe, né? Com o meu seio que tirou o quadrante, que eu perdi o bico, o mamilo, e eu ia fazer a quimioterapia. Só que, como eu estava muito abalada, muito angustiada, eu pedi para minha irmã, a Marcaçula. Eu falei assim, olha, por favor, eu não quero que você comenta com a pessoa que eu vou fazer a quimioterapia. Por favor. Tudo bem. Aí ela não falou nada. Aí eu fui fazer a quimio. Quando, durante o processo de quimioterapia, ela falou para essa pessoa que eu não queria, eu fiquei muito assim, foi um grau muito alto, assim, como que fala, de angústia, sabe? Eu não queria, porque essa pessoa tinha morrido 2 pessoas da família dela, de câncer. E quando essas pessoas estavam em tratamento, ela já falava que as pessoas não iam sobreviver, que a quimioterapia era muito agressiva, mas não foi por isso que as pessoas morreram porque o câncer, quando descobriram, já estava em evolução bem alta, já estava bem evoluído. E justamente para essa pessoa, minha irmã falou. E eu fiquei assim, magoada, olha, estou magoada até hoje com a minha irmã. Eu só falo com ela o necessário, porque peraí, o que eu escrevi mais? Foi um fato assim que, como que fala? No meu momento de dor, que eu não queria que aquela pessoa ficasse sabendo, ela foi e falou para a pessoa, sabe? E eu fiquei assim, como que fala? Triste, magoada, chateada, com raiva.
e estou até hoje. Então, foi o que aconteceu comigo. Foi mais ou menos assim. Me deu vontade de explodir, eu não explodi. Me deu vontade de falar, eu não falei. Você entendeu? Mas me fala uma coisa, Inês, o que você pensou sobre a sua irmã? Qual foi o pensamento que veio em E relação a ela? eu achei que foi uma coisa pessoal, porque se eu peço um exemplo, se você pede para mim, o Inês, amanhã eu vou lá no IBCC, onde nós fazemos o tratamento. Só que eu não quero que você comenta. E se eu comentar, não é uma coisa pessoal? Até hoje eu estou magoada com isso. Uma traição. Poderia ser, Exatamente, olha, ela me traiu, é um pensamento. Olha aí, exatamente, porque se eu pessoal, fizer olha, então pensamento, a gente pode traduzir como traição. Uma traição que você pediu para alguém, né? É uma descrição e a pessoa exatamente, e ela falou cumpriu. justamente E para a aí pessoa que eu não queria que ficasse causou sabendo. qual sentimento? Repete. Ela falou justamente para a pessoa que eu não queria que falasse, porque essa pessoa, igual eu te falei, tinha perdido duas pessoas, o irmão e outra pessoa da família. E ela estava falando muito mal, assim, do tratamento. E eu ficava sabendo, olha, porque quem faz quimioterapia, essas coisas que a gente já sabe? A chance de sobrevida é muito curta, essas coisas, sabe? Então eu não Sim. queria ouvir nada disso. Eu não queria que ela ficasse sabendo para ela não falar sobre mim. E foi justamente o que a minha irmã falou justamente para a pessoa que eu pedi para não falar. E me deu aquele sentimento de. É uma coisa pessoal, eu achei uma traição, sabe? Ai, até hoje. A traição, isso, pensamento puxa, ela me traiu, pensamento. Isso, Sentimento, olha só que interessante, para a gente conseguir separar. Eu sei que acontece ao mesmo. A gente separa para a gente tentar lidar melhor com a situação, mas o pensamento e o sentimento, eles acontecem quase que automaticamente. Então, aí, olha, o sentimento veio de decepção, de mágoa, isso. raiva, né? Puxa, como? Como assim? Por que fez isso? Agora, olha, uma coisa interessante. Então, o grau de ansiedade acho que ficou 20, né? Nem 10, tá lá em cima. Meio ansiosa, né? Agora, se a gente pensar, esse é o momento terapêutico, hein? Olha aí, pessoal, chave de ouro aí. O momento terapêutico é outra possibilidade de pensamento dentro dessa história. Então, qual o pensamento alternativo dentro disso que você poderia ter, em referente à sua irmã? Olha, assim, de coisas boas eu não vejo, porque eu não vejo uma coisa boa nisso aí, eu vejo maldade. Então, olha, essa dificuldade, não é? A gente está dizendo, mas eu não. É, Não, por isso que, né? Esse é o ponto, por isso que é o momento terapêutico. Então, se a gente pensar, olha, um exemplo, é uma outra pessoa com outros valores. Então, ela está vivendo um outro momento. Então, para ela, é algo que não vai atingir. É uma outra realidade. Ela não está doente, ela não passou, no exemplo, né? Ela não está em tratamento, ela não está passando por essa situação. Então, para ela, não tem o mesmo significado. não, nenhum. Você percebe? Olha só, pessoal, não sei se vocês conseguiram entender. Se a gente começar a olhar por esse lado, começar a pensar, começar a focar nesses pensamentos alternativos, o que acontece? Vocês acham que modifica o sentimento? Dá para modificar? Posso dar uma deixa? Pode, Posso pode, falar? pode. Inês, é o Sim, seguinte, querida, olha só, a Di falou agora uma coisa, né, que a sua irmã, ela não está no mesmo estágio que você, certo? Ela está num sim. outro estágio, ela está numa outra situação. Vale a pena você comprar esse sentimento dela?
porque é um sentimento que está com ela. O que ela fez está com ela. Deixe aquilo lá com ela. Não traga para você, porque assim você está esmagando a tua saúde, o teu bem-estar, o teu momento de reflexão com você, com a tua essência. E você está se desgastando pelo que ela fez. Deixa que, ó, não sei se vocês conhecem aquele caminhão do lixo, sabe aquele que vai, aquele caso do lixo. Tem pessoas que elas são tóxicas. Ela é sua irmã, mas pensa em você. Pensa que você tem que estar bem, você quer estar bem. Então, não traga esse sentimento para a sua vida. Deixa esse sentimento lá com ela. A causa está na vida dela. Não pega essa causa dela para você. Porque se você pegar para você, você vai ficar justamente assim como você está. E sabe o que você tem que fazer? Você tem que exercitar o perdão. A partir do momento que você começar a exercitar o perdão, você vai ver a diferença na sua vida. Isso. Ó, você exercite o perdão e diga: minha irmã, obrigada por você ter me ensinado a não dar bola para o que não importa para mim, para o que não é importante para mim. Perdoe a sua irmã. Quando você conseguir fazer isso, você vai ver a diferença na sua vida. Pensa bem Entendi. nisso, exercita, porque o perdão é a melhor coisa que a gente faz. Ele começa a sentir mudanças na nossa vida incrível, que você nem espera. Toda Aí dá pessoa que uma fizer... sensação de leveza, né? O perdão deixa a gente leve, mas, Exato. mas até agora eu não tinha. É difícil, ele é Difícil. difícil, mas ele não é impossível. Exercitar, a Poxa. palavra não fala, exercitar, tá bom, meu amor? Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, Obrigada. olha, obrigada, perfeita colocação. E assim, o que a gente está dizendo aqui, na verdade, quando a gente essas outras possibilidades, quando a gente começa a pensar em outras possibilidades, a Rose fez uma colocação aqui muito boa. Nós damos espaço, começamos a abrir o espaço para esse perdão que ela trouxe. Isso. A gente Posso vai falar? ver. Pode falar, fica à vontade. O que eu vi aqui, o que eu senti, é que a irmã dela ficou surpresa e ficou com medo quando recebeu a notícia do diagnóstico dela. Porque todo mundo fica. Você fica surpreso e fica com medo quando você recebe uma notícia dessa de alguém. Então, eu aqui, na minha maneira de ser, do meu jeito de pensar, eu acho que quando a irmã dela tomou conhecimento disso aí, ela ficou com medo. E essa pessoa que ela está falando aí deve ser relacionada às duas, deve ter relacionamento com ela e com a irmã dela, deve ser uma pessoa do relacionamento delas. Ela falou, mas ela não se conteve, o medo foi tão grande, porque quando você está recebendo uma notícia dessa, você fica com medo de perder a pessoa. O medo é tão grande que ela não se conteve. Comigo aconteceu assim, eu falei para minha irmã, não comenta com ninguém. Não comenta com ninguém. Ela contou para os filhos, contou para a nora, contou para todo mundo, e todo mundo me ligou. Ficaram todos apavorados, me ligando, tia, tal, tal, tal. Mas eu fiquei, na hora, eu senti aquela coisa. Pô, eu falei para não comentar, comentou. Falei, tudo bem, eu senti que foi o amor dela. O medo de me perder. Ela queria que todo mundo soubesse para compartilhar comigo. Então, Olha que bacana. uma coisa que eu tive de início parou, sabe? Paralisou. Nossa, toda hora ela liga, toda hora ela manda mensagem, tá? E tirou aquela coisa de mim que eu fiquei, na hora, eu fiquei com aquele sentimento, mas eu já perdoei, já limpei, porque o rancor é terrível. O rancor é o próprio câncer. Se você vai
alimentar ele é como se fosse o açúcar. O açúcar alimenta o câncer. Então, é a mesma coisa. O rancor e a mágoa é isso aí, ó. É o alimento dele. Então, corta pela raiz, cava, puxe lá do buraco, tire fora. Pense que sua irmã te ama. Por isso que ela fez isso. Às vezes foi até involuntariamente. Às vezes ela nem queria falar. Quando pensou que não, soltou. Entendeu? Perdoe. Às vezes Vamos, também eu amada. acho que a pessoa fala porque ela não dá conta, porque é uma Isso. coisa tão difícil para ela, uma notícia dessa, que ela não dá conta de segurar sozinha. Aí ela Isso, tem que isso. falar para aquelas pessoas mais próximas para ir lá e falar com você uma forma de carinho Isso. para você ficar melhor. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo, meninas. Então, assim, eu procuro ir lá e olhar o que para eu evitar de ter raiva, assim, porque eu sei que a raiva é um veneno que a gente toma, aí eu vou lá e penso na pessoa, qual é a condição dessa pessoa? Eu me coloco no lugar do outro, sempre, é muito importante. Tem que ter empatia, isso mesmo. Exatamente. Não Olha, é fácil, é um exercício, mas... muito bom. Olha, vocês conseguiram anotar o registro, como funciona? Acho que deu para, o exemplo da Inês, deu para ilustrar bem, né? Como que funciona. Então, a gente vai anotar um acontecimento. A gente não tem muito tempo, está correndo o tempo já, 15 para as 10, né? Mas aí vocês vão anotar, né, um acontecimento e aí identificar o pensamento referente a isso, o sentimento, o grau de ansiedade. Depois, o grau de ansiedade, aí lembra do momento terapêutico, e aí a gente vai trazer outras formas de pensamento, né? Pensamentos alternativos. E aí, como a Rose colocou muito bem colocado aí da questão do perdão, né? E é justamente isso. Esses pensamentos alternativos, eles abrem o caminho para o perdão. Então, esse exercício diário, importantíssimo. Então, todas as situações, não só para o paciente oncológico, mas para a nossa situação do dia a dia, para a gente aprender a controlar melhor os nossos sentimentos. E aí, já entrando no gancho da família, outra questão também, outro passo importantíssimo, porque a família, pessoal, ela se ressente, também se sensibiliza, tanto quanto, e o que eu falei já, e até mais do que o paciente. Tem muitos casos que o médico tem que falar com a família, não tem condições de falar com o paciente. E a família, muitas vezes, um pai, uma mãe, um cônjuge, tem que carregar aquele peso da situação do paciente. Então, isso é muito delicado. A família tem que ter tanta atenção, inclusive a Fátima, aqui conversando com a Fátima, a gente pensa também em abrir grupos para familiares. E a família, não é Fátima, a Fátima está ouvindo aí. A família está sofrendo tanto quanto, e até mais. Está de fora, às vezes não tem o que fazer. Meu marido ficou comigo na UTI mais de uma semana, e a UTI do hospital, lá do IBCC, onde eu me trato, é uma UTI humanizada. E ele ficou uma semana lá, sozinho, né? E não era pandemia, olha só, o pessoal que está sofrendo agora com a pandemia, não era pandemia ainda, e ele dormiu comigo lá. Sofreu muito, foi bem tenso, porque o médico dizia para ele que eu não ia resistir, que a medicação não funcionava. E ele precisou, sozinho lá do meu lado, ele carregou essa carga. Eu estava inconsciente, eu estava em coma inconsciente. Então, a família é algo assim que a gente... Eu estou falando do cônjuge, né? Porque aí tem a questão do afetivo, do parceiro, que é importante, e a gente vai falar um pouquinho agora da família como um todo, dos pais, filhos, né? Como um todo, no geral, é muito importante. Então, o que a gente precisa fazer? Ter esse diálogo. É muito difícil, mas precisa ter. O que eu fiz? Olha, um exemplo. Eu tenho os grupos da família. Quem não tem grupo de família, né? Tem os grupos da família lá.
E eu não tenho muito contato, né? Tem a família do meu pai já é falecido, eu não tenho muito contato com eles, mas eu faço parte do grupo. Nesse grupo, por exemplo, eu fiz um texto, eu senti que eu devia fazer isso. Eu fiz um texto, eu comuniquei que eu tinha sido diagnosticada no início do tratamento, que eu ia começar o processo de quimioterapia e que, assim, que eu estava um pouco ansiosa, mas confiante de que eu ia conseguir enfrentar essa situação. E foi por mim, ninguém falou nada, né? Foi por mim. E olha só que interessante, eu não imaginava, pessoal, que eu ia passar por tudo que eu passei, que eu ia ficar na UTI, que eu ia ficar em estado de vida ou morte. Assim, algumas pessoas, né, sabiam que eu estava passando, eles sabiam que eu estava passando pelo tratamento. Tem uma prima mais próxima de todos eles que foi me visitar na UTI, porque eu sumi, ninguém viu, eu sumi de tudo, ninguém me ouviu falar mais, e aí, sabendo que eu estava passando pelo tratamento, perguntou para o meu marido. Então, olha só, se não tivesse feito isso, as pessoas iriam saber pela boca de terceiros, né, por outros meios. Então, isso foi a minha postura, eu achei que seria o melhor caminho. Isso para as pessoas que eu não tinha muita intimidade, para os que eu tinha mais intimidade também, eu falei, eu preciso dividir esse peso com as pessoas. Esse diálogo com a família, e agora com a família mais próxima, é muito importante, a gente poder falar, poder desabafar, poder falar o que a gente está sentindo. Não é vergonha para ninguém, não é uma coisa, uma doença contagiosa, mesmo que seja, né? Não é vergonha para ninguém ter câncer. E assim, pode acontecer com qualquer pessoa. Na época que eu adoeci, que eu tive o diagnóstico, o prefeito de São Paulo, não sei se vocês estão lembrados, o prefeito de São Paulo, foi a mesma época, ele teve o mesmo diagnóstico. Eu não lembro se parece que foi câncer de intestino dele. E aí ele faleceu depois, que já estava bem avançado o câncer dele, né? Então qualquer pessoa pode ter. Ninguém tá livre disso. Pode ser famoso, pode, né? A gente está falando de um prefeito de uma cidade como São Paulo. E era jovem. Ele era mais jovem que eu, se não me engano, né, Inês? Bruno Sim, Covas, bem né? jovem, acho que 40 anos, né? 40 e poucos. É. Exatamente, né? Então, assim, é muito importante essa troca. Então, o exercício dessa parte da família que eu penso que a gente pode fazer, e aí fiquem à vontade se vocês querem escrever algo, né? Quem é paciente aqui, pensar no familiar que tem mais dificuldade de você se relacionar, que possa, eu sei que nosso tempo está bem curtinho, mas pode ser depois, né, que você tem um compromisso aí de escrever uma carta, né? Pode ser uma mensagem, um e-mail, uma mensagem no WhatsApp mesmo. Abrir o coração, poder abrir o seu coração, colocar o que você está sentindo. Mesmo quem não é paciente, né? E a gente poder abrir o nosso coração. Às vezes a gente está rompido, né, com relacionamento, como a Inês deu um exemplo aqui com a irmã dela, às vezes a gente aconteceu algo aí durante o caminho e a gente não está legal, a gente não está conversando com a pessoa, tá aquele clima difícil, e principalmente no mundo da oncologia, quem está fazendo no início do tratamento, mesmo para nós que já estamos numa outra etapa do tratamento, é muito importante nós podermos desabafar, podemos colocar para fora o que estamos sentindo. Às vezes é difícil falar, mas aí em casos, né? Mas se eu for falar, aí é uma briga terrível, né? A gente discute e tal. Um exemplo, porque é minha mãe, porque meu filho, se eu for falar com ele, já fica mal, né? A gente briga, a gente discute. Se a gente não consegue falar, a gente pode escrever. Sei, certo. A
gente não, pode escrever. eu não consigo ainda no momento de. Eu estou assim ainda, parece que está assim, sufocando, entalada. Então, igual a moça aí falou, né, que aconteceu com ela, passou. Mas eu acho que, eu penso ainda que no caso da minha irmã foi uma maldade. Sabe por quê? Porque ela pediu para outra pessoa. Eu estou te falando, mas eu não quero que a Inês fique sabendo. Então, isso me entalou. Mas assim, Inês, olha, legal. Mais uma vez, vamos pegar esse exemplo, tá na área da família. Escreve tudo que você está sentindo. Você não precisa entregar para ela. Gente, vocês escrevem só, não precisa entregar para a pessoa. Só se vocês sentirem vontade, sentirem que é o momento. Mas, Inês, faça esse desafio, escreva hoje, depois que a gente encerrar, escreva, coloque no papel tudo que você está sentindo, tudo que você gostaria de falar para ela. Depois você dá um feedback aí para a gente. Não é? Esse ato de escrever, ele é quase como o falar, porque ele é um comunicar, né? Ele é um comunicar por escrito, mas ele é uma forma de se comunicar. Então, mesmo que eu não envie essa carta para a pessoa, ou mesmo que eu não envie essa mensagem que eu escreva, talvez no WhatsApp, e guarde lá num grupinho que eu faça só para mim, mas eu escrevi, eu coloquei para fora aquele sentimento através daquela escrita. E o que ajuda muito também é transmutar essas emoções através da escrita. Você pode fazer isso através da queima dessa carta. E aí, essas cinzas que você queimar esse papel, você pode jogar na natureza ou num riacho, e pode fazer uma oração que assim como essas cinzas se dissiparem, você quer que esse sentimento que você sente em relação a essa pessoa se dissipe também. Isso você pode fazer em forma de tríduo, de 3 dias seguidos, ou de novena, de 9 dias seguidos, ou de 21 dias seguidos, que é o poder do hábito, né? Para mudar um hábito, as pessoas falam que tem que ser 21 dias seguidos. Você pode escolher o tempo que você quiser fazer e faça religiosamente, daí no mesmo horário, de preferência, todos os dias, e você vai ver a leveza que isso vai dar no seu coração e a maneira de como você vai olhar diferente para essa pessoa depois que você fizer isso. Eu tenho experiência própria com isso, eu fiz para várias pessoas isso também, que eu guardava, assim, mágoa no meu coração, talvez por algum acontecimento também, que não foi por a pessoa querer fazer, mas por a pessoa ignorar o que ela estava sentindo no momento, o momento que ela estava vivendo era outro, então ela não fez por maldade, ela fez porque aquilo no momento era o que ela podia fazer, e ela não fez pensando em prejudicar, ela não fez com o intuito de prejudicar, então quando a pessoa não faz com o intuito de prejudicar, ela merece o perdão, né? Ela merece a liberação desse sentimento que a gente carrega dela, né? Então, eu fiz muito isso e, para mim, ajudou muito. Eu consegui eliminar muitas coisas e, depois de fazer todo esse processo, eu consegui, sim, entrar em contato pessoalmente com a pessoa e colocar tudo isso para a pessoa que eu tinha feito e como isso me ajudou. Então, isso é maravilhoso se a gente consegue fazer isso, dá, assim, uma mochila de pedra que a gente tira das costas. Obrigada, doutora. E aí, imagina. Meninas, então aí vocês, como o nosso tempo é um pouco reduzido, não sei se alguém escreveu alguma coisa, se iniciou alguma coisa que queira compartilhar. Que aí qualquer coisa depois a gente tem o grupo, né? Aí a gente pode também, quem quiser compartilhar depois, né? Eu sei que é algo assim, não dá para fazer de última hora, a gente precisa estar bem e pensar direitinho. Às vezes é alguém, mas está tudo certo, mas às vezes tem alguém aí nesse meio familiar que não está certo, que não está legal, e é importante, isso faz mal, a gente precisa equilibrar, a gente precisa
fazer o máximo para poder se equilibrar, se reorganizar em todos os aspectos, para aumentar o nosso sistema imunológico, para nos fortalecer, isso é muito importante. E outro aspecto afetivo. Afetivo, olha, isso é muito sério, muitos casais, quando, vendo pelo foco da oncologia, né, do tratamento, muitos casais acabam se separando durante o tratamento oncológico. Olha só, que difícil, imagina que a pessoa já está passando por um momento tão difícil e no meio, às vezes no momento que mais necessita do companheiro, da companheira, e aí tem um distanciamento, uma separação. Muitas vezes essa separação não é simplesmente porque o outro deixou de gostar. Muitas vezes acontece porque é justamente o que nós estamos falando. A carga é muito pesada. Às vezes o parceiro, a parceira, não está bem emocionalmente, ou está passando por alguma dificuldade pessoal que não consegue dar conta. É muito pesado, né? Você vê a pessoa que você está aí, que você ama, muitas vezes aí enfraquecendo, se debilitando. Sem dizer de casos, né, que não tem cura, que não tem jeito. Então, é bem difícil, e esse cônjuge, esse parceiro, essa parceira, precisa tanto de tratamento quanto esse paciente, essa paciente. Então, como lidar? Então, dentre o paciente com o parceiro, com a parceira, é o diálogo. Vamos conversar. Não adianta. Se nós estamos falando da família, que não temos tanta intimidade, imagine nós falarmos de alguém que nós temos plena intimidade. Subentende, teria que ser assim, né? Um parceiro, uma parceira afetivo é 100% de cumplicidade, de intimidade. Então, é importante falar o que está acontecendo. É um caso difícil, é um caso terminal, vamos falar sobre isso. A morte está próxima, né? Então, vamos aproveitar, vamos poder. É muito difícil, vamos poder falar, desabafar, vamos pedir ajuda, claro, vamos pedir ajuda profissional, vamos pedir ajuda psicológica, mas é muito importante poder dialogar. Eu estou falando num caso extremo de uma doença que pode levar à vida, uma doença que pode ser terminal. Mas esse tipo de atitude, esse tipo de ação, Bloqueou. Já está bloqueada, né? da oncologia, eu estou com medo, eu não sei o que vai acontecer comigo, está difícil. Tinha momentos, e ele sabia disso. Eu falava, olha, eu não estou bem, eu não estou legal, não sei o que está acontecendo, minha cabeça parece que está outra, eu brincava, né? Os meus neurônios estão derretendo. Falava, e eu não quero falar com ninguém. E eu me fechava no quarto. Mas a gente conversava. Vocês estão me ouvindo? Está falhando a internet. Sim. Agora voltou, né? Deu uma caída aqui. Então, a gente conversava bastante. Então, é muito importante para vocês refletirem. E aí pode colocar no papel, né? Também aí o que vocês gostariam de falar para quem tem alguém, né? Tem um parceiro, tem uma parceira, o que vocês gostariam de falar para ele, para ela? O que vocês gostariam de falar? O que vocês gostariam de compartilhar? O que dá para compartilhar hoje? Como vocês estão se sentindo? Vocês discutiram hoje ou não? Ou estava muito bem? Ah, hoje foi um dia lindo, a gente acordou bem, a gente está muito bem. Não importa, né? Estando bem ou estando mal, o que vocês gostariam de falar? Se está mal, refletir sobre isso, dialogar. O que pode melhorar? O que vocês estão sentindo? Isso é importante, né? Porque se o outro não sabe,
aonde que ele está errando, aonde que ele pode melhorar, fica muito difícil. As coisas vão virando uma bola de neve, aí vai chegar um momento que não vai ter outro jeito, é só a separação mesmo. Odil, vou pedir licença que eu vou fazer um atendimento agora, tá? Tá certo, Maria da Glória. Maravilhoso, anotei vários pontos Anota, aqui. faz Muito isso, legal. faz essa cartinha pro seu parceiro, sua parceira e E esses até para exercícios. poder ajudar pessoas, quem precisa, entendeu? É muito importante. É tudo, né? Para a nossa vida também é muito importante. Exatamente. Obrigada. Gratidão. Melhoras para todos. Fiquem com Deus, tá? Obrigada, gratidão pela participação. Eu que agradeço. Com licença. Gratidão. Então, dessa parte, vocês anotaram? Vocês estão me ouvindo? Podendo play. Tá. Sim. Alguma dúvida? Está dando eco agora, Di. E agora, melhorou? Agora sim. Alguma dúvida que vocês têm? Que aí são exercícios, esse exercício da família, o outro dá para fazer diário, esse exercício da família, do parceiro, né? Então é importante a gente ter um tempo, né? Ter um tempo realmente refletir e poder fazer, sim, né? Poder manter esse diálogo. Se não dá para falar, escrevam. Já é o primeiro passo, como a Fátima diz, né? Já é o primeiro passo. Se você não consegue falar, é impossível falar, a gente vai discutir, a gente vai brigar, escrevam. Tá certo? Agora, Fátima, com você. A Fátima vai falar dos outros aspectos. Então, aqui nós falamos sobre emocional, sobre a família, a importância da família, e sobre a importância do nosso companheiro, companheira, né? A gente poder estar tendo esse diálogo, muito importante, principalmente no paciente oncológico. Foi muito, muito importante essa primeira parte, né, que mexe profundamente com as nossas emoções, né, que é onde está o nosso coração. Quando a gente recebe, né, um diagnóstico e quando a gente precisa trazer isso ao conhecimento dos familiares, dos amigos, e a gente vive intimamente uma guerra de sentimentos e emoções, porque a gente não sabe como a gente vai lidar com isso. Então, foi muito importante esse exemplo, né, esse exercício que a Di fez conosco aqui. Eu também fiz o meu exercício no meu caderninho, depois também já vou anotar minhas coisas, deu uma página aí. Aí sim, hein? Depois eu vou também fazer o meu processo aqui. E assim a gente vai aprendendo umas com as outras aqui. E cai sempre várias fichas, né? Cada vez que a gente ouve falar ou a gente fala sobre esse tempo que a gente viveu, né? Ou que a gente está vivendo. Então, aqui agora a minha parte, eu vou falar um pouco sobre alimentação e sobre atividade física e entrando um pouco também na parte espiritual. Então, eu também gostaria de fazer um pequeno exercício com vocês e saber de vocês o que vocês pensam, como que vocês veem e o que vocês pensam do seu corpo, da sua alimentação e nutrição e do seu espírito. Então, eu também gostaria de motivar vocês a fazer um pequeno rascunho e responder essa pergunta nessas 3 áreas. O que o meu corpo representa para mim? O que a minha alimentação e nutrição representa para mim? E o que o meu espírito representa para mim?
Aí vocês podem fazer esse exercício também, colocar no papel. E aí, se alguém quiser também falar aqui, pode falar um pouco também sobre o que representa para mim. Então, cada um vai ter uma visão diferente. Isso eu tenho absoluta certeza, porque nem todos pensam igual, né? E nenhuma forma de pensamento também é errada ou totalmente certa, né? Então, sempre tem algo positivo e algo negativo em cada maneira de pensar, em cada maneira de ver. Mas a gente precisa alinhar esses pensamentos e esses sentimentos em relação ao nosso corpo, espírito e alimentação e nutrição, porque é dali que também vem a nossa energia, o nosso vigor, a nossa vitalidade, a nossa saúde. Então, não podemos cuidar isoladamente da mente e das emoções sem a gente pensar em cuidar dessas 3 áreas também. Então, vocês coloquem aí no papel, se alguém quiser compartilhar alguma coisa, o que pensa sobre si mesma, sobre o seu espírito, seu corpo e sua alimentação e nutrição, e senão eu vou continuando aqui falando um pouco sobre. Oi, posso falar um pouquinho? Pode, fique à vontade. Eu sou Irene de Florianópolis, a Rose que me apresentou, né? Então, é assim, para mim o corpo tem que ser saudável, né? Uhum. E a gente é o que a gente come, né? Representa o que a gente come, né? Alimentação tem que ser uma alimentação balanceada, né? Principalmente o açúcar a gente tem que eliminar, né? E aí a alimentação ajuda o corpo, né? Uhum. Como eu sou budista, a gente tem que ter energia vital, né? Para manter o corpo. Então a gente faz bastante o Nam-myoho Renge Kyo, que é o mantra, né? Para mantermos a energia vital para a cura do nosso corpo. E a gente não veio aqui para sofrer, né? A gente veio aqui para ser feliz. Então eu principalmente, né, recebo bastante Nam-myoho Renge Kyo, e que é o Daimoku, né, que é o mantra do budismo, de Nichiren Daishonin. Então, aí consegue ter bastante energia vital, né, para manter o corpo, e aí a alimentação para manter também o corpo, né. E exercício, né, para a gente ter mais energia, né, vital. Se chama energia vital, o próprio recitação já faz com que a gente tenha energia vital, né, manter tudo, né? Manter até o ambiente. A gente muda o ambiente da gente. É tudo parte da gente, tu sabe disso, né? Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu não fiquei triste. O médico até olhou para mim e disse: você não ficou triste? Não, que isso é efeitos de alguma causa que eu fiz no passado. Né? E eu tenho que transformar, custe o que custar. Eu tenho que aceitar porque foi uma causa que eu fiz. Pedir perdão, né? Como aí entra o perdão, como a Rosa falou, né? Das causas negativas do passado e enfrentar, né? Aí o médico disse: parabéns, a primeira paciente que eu vejo que não se espera. Mas não adianta. Como a minha filha nasceu já, quando nasceu já é no budismo, ela chegou para mim e disse assim: mãe, a gente faz bastante oração, bastante pensamento positivo, isso aí a gente tira de letra, isso aí não leva para o lado negativo, isso aí leva como um trampolim para melhorar a nossa vida, né? Então é isso. E como tem uma frase que diz que no budismo, né, no budismo assim, que o inverno nunca falha em se tornar primavera. E hoje eu estou ótimo, terminei meu tratamento, fiquei meio abalada, liguei para a Rose, eu estou abalada porque caiu meus cabelos, vou ficar careca. Aí ela assim, aí até me deu vontade de chorar na hora, né? Mas só que daí ela já me levantou meu astral, ela falou assim: não fica assim, cai mesmo, porque a quimioterapia é forte, e o cabelo é uma coisa que nasce.
né? Aí eu já fui para frente do meu oratório, já comecei a fazer um daimoku e fiquei bem, né? Então, a minha família toda apoiou, né? E disse, efeitos de karmas, né? De passado, que a gente não sabe o que a gente fez, né? Basta pedir perdão, né? E tocar a vida. E é isso aí que eu estou fazendo, né? E aí, através da alimentação também, que ajuda a gente a ter energia, eu faço daimoku para ter a energia vital também, para ajudar o corpo. É isso o meu coisa. Obrigado pela oportunidade. Imagina, é muito gratificante. E a gente ora junta quase todos os dias. Que maravilha, que maravilha. E oração tem poder, mais poder quando feita em conjunto. Parabéns, né? Muito bom. É isso aí. Nossa, verdade. E, assim, achei muito profunda a fala da Irene, sim, muito consciente, assim, né? Porque, na verdade, você entendeu o verdadeiro recado que a doença quis dar a você, né? Porque a doença nunca vem em vão, né? Nada que nos acontece em vão. Algum propósito ela tem para a nossa vida. Então, quanto antes nós percebermos isso, quanto antes nós entendermos isso, melhor para nós mesmos. Verdade. Então, parabéns, você, assim, tirou de letra, como se diz, né? E eu gostei muito, assim, da sua contribuição aqui também, no nosso workshop aqui, porque é muito gratificante a gente ver isso, e pode ajudar a muitas pessoas que aqui estão, que mais tarde vão assistir esse workshop também, porque muitas pessoas se revoltam, né? E aí eles acabam demandando uma energia vital do nosso corpo, do nosso espírito, no sentimento de revolta, no sentimento de negação, do sentimento de não aceitação, e essa energia, essa vai fazer falta para a gente conseguir a nossa cura, conseguir realizar o nosso tratamento. Então, nós não podemos desperdiçar energia nenhuma, nós precisamos focar a nossa energia naquilo que realmente vai nos trazer cura, vai nos trazer vida, vai nos trazer qualidade de vida, né? Então, parabéns. Mais alguém tem algum relato aí? Eu posso só falar uma coisinha? Sim, Na sim. verdade, quando a Irene falou, né, Daimoku é o nome que se dá para o nosso mantra, que é o Nam-myoho Renge Kyo. Né? Se alguém já ouviu falar, o Nam-myoho Renge Kyo, ele eleva o nosso estado de vida. Ele faz com que a nossa essência, nossa energia vital se eleva. Por isso que a gente tem essa firmeza, essa determinação. O nosso estado de vida elevado, a gente consegue, né, lidar mais facilmente. A gente cria sabedoria, né, a boa sorte, e principalmente a energia vital. Se depois alguém quiser aprender, a gente pode botar lá no grupo, né? A gente pode ensinar, porque devotar-se à lei mística de causa e efeito pelo som e pela ação. Então, quando você libera Nam-myoho Renge Kyo, você está emitindo um som. Assim você cria sabedoria, boa sorte e energia vital. Beijo. Ok, coloca no grupo. Pode colocar, vai ser muito útil, sim. E ele é, na verdade, uma limpeza energética, né? Uma limpeza do espírito, uma purificação. E por isso que a pessoa fica com uma aura boa e fica com uma energia elevada. E aí, com a energia elevada, tudo flui naturalmente, não, todo o conhecimento, ou todo o aprendizado, ou todos os acontecimentos, eles não geram em nós mais aquele medo, aquela frustração, aquele pavor, porque a energia está desbloqueada, né? A pessoa está livre, a pessoa está recebendo,
e está aproveitando, usufruindo dessa energia, e dali que vem a sabedoria que você falou, né? Porque a pessoa sábia, ela é sábia porque ela consegue entender, ela consegue perceber coisas que muitas pessoas que estão em outra sintonia não conseguem. Então, por isso que tem muitas pessoas que, às vezes, têm um problema muito maior do que o nosso, e elas fazem daquele problema um probleminha, que é muito menor, muitas vezes, do que o nosso. Então, tudo depende da maneira como você vê. Quem também trabalha a lei da atração, né, a física quântica, que fala muito que tudo que você foca se expande, né? Tudo aquilo que você dá ênfase aumenta. Então, quanto mais você focar nas coisas boas, no positivismo, na energia vital, na energia boa, mais energia boa você vai ter, né? Então, tudo isso também contribui para a nossa saúde física, mental, emocional e alimentar também, porque quem não vai querer comer bem, cuidar do corpo, se está se sentindo feliz e bem. Muito bem colocado, Fátima. E tudo isso, e olha só, imaginem só, nós estamos falando aqui em termos gerais, né? Importante para todos, agora imagine mais ainda, não é? Para o paciente oncológico. Com certeza. E a alimentação, né, ela é uma das partes mais importantes, tanto para o paciente oncológico, em fase de tratamento, como também para o paciente oncológico que já terminou o tratamento, mas quer evitar uma recidiva, né? Então, muitas pessoas, elas focam numa qualidade alimentar durante o tratamento, porque querem se curar. Depois que elas se curam, elas voltam a ter a alimentação que elas tiveram antes delas ter o câncer. E aí, o que acontece? O nosso organismo intoxica novamente, o nosso sangue fica ácido, né? Não fica alcalino, e a gente acaba contraindo novamente doenças, né? Exatamente. Então, assim, é imprescindível a gente. É o conjunto, na verdade, né, Fátima? É um conjunto que a gente está dizendo, todos esses aspectos, mas é muito importante. Essa pergunta que eu respondi aqui, né? Eu respondi também, Fátima. Tá bom. A do corpo, né? Olha, para mim, eu coloquei, meu corpo representa, é um instrumento. É um instrumento que eu tenho para poder fazer coisas. Não é? Sem ele, se ele está habilitado, eu não consigo fazer nada. Um exemplo, nós que somos paciente oncológico, que nem eu, durante o tratamento, a nutricionista falava para eu não comer muita carne, que era o máximo 3 vezes por semana, que era para comer muito ovo cozido, muita verdura cozida, mas durante o tratamento a gente fica meio que enjoada, né? E eu não tive esse problema porque eu comi de tudo, só que eu comia carne todos os dias, porque eu pensava assim, se eu não comer, eu vou ficar fraca na próxima quimioterapia, não vou poder fazer. O que acontecia com as outras pessoas. Aí eu comia tudo. Aí eu perguntei para o oncologista, eu falei assim, olha, acabei de sair agora do consultório, porque era uma sala e a outra sala. A sala da nutricionista e a sala da oncologista. Saí da nutricionista e fui para o oncologista. Aí eu falei para ela, eu falei assim, olha, ela pediu para eu não comer carne, o máximo 3 vezes por semana, peixe bem frito, se for para comer bem frito, e comer muito ovo cozido. Aí a oncologista me falou assim, ó, desse jeito, doutora, ela falou, tudo bobeira, pode comer tudo aquilo que o seu estômago aceitar. Eu comia de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. O meu café da manhã sempre foi com açúcar, nunca gostei de adoçante. E eu não restringi nada a minha alimentação, porque eu pensava assim, igual a oncologista falou. Ela falou, você já está passando por um momento muito difícil. Se você tirar a sua alimentação, você vai morrer.
Então, aí eu comia tudo o que dava vontade, frituras, eu não parei nada. É certo ou errado? Olha, isso aí, cada profissional trabalha de uma maneira, né? Sim, Mas, porque se você for tirar tudo que a nutricionista fala, quando você está fazendo um tratamento agressivo, igual eu fiz, você morre, porque não pode comer carne, não pode uhum, comer nada frito. Aí, o que você faz? Aí eu ia ficar, todos os exames que eu ia fazer para fazer a próxima químio, a minha imunidade sempre estava alta, nunca ela baixou, nunca, mas não abaixou nada, nada, nada. Então, uhum. aí eu pergunto, deve comer ou não deve? Melhor A não, gente né? pode a gente pode substituir, né, os alimentos, ah, tipo a carne, né, você pode substituir por outros alimentos que contenham bastante proteína, e não vai faltar no seu corpo a proteína, né, que tem a carne. Porque a carne, por que muitos nutricionistas dizem que a gente não deve comer muita carne? Porque a carne, ela, na verdade, a nossa digestão, ela não digere a carne, né? A carne, literalmente, ela apodrece dentro do nosso estômago, né? Desculpa a palavra, mas essa é o correto. Ela apodrece para ela ser processada pelo esôfago e pelo intestino. Ela não é feita a digestão como os outros alimentos. Então, como ela é um processo mais lento de digestão, e como ela é mais pesada, então deveria de ser trocada por um outro alimento que tivesse a mesma proteína que a carne tem, principalmente a carne de gado, estou falando mais especificamente a carne vermelha, né? Sim, a carne vermelha, ela falava, Isso, a carne de peixe, de frango, já é mais leve, a carne de porco também, mas a carne de gado, ela é muito difícil de ser digerida pelo nosso organismo, e ela demanda uma energia muito grande do nosso organismo. Então, uma nutricionista oncológica que trabalha a parte da nutrição oncológica, jamais ela vai recomendar você comer carne. As outras nutricionistas até vão recomendar, mas não por elas recomendarem sabendo que estão erradas, por elas talvez não terem estudado mais a fundo isso. Mas a energia que demanda o nosso cérebro, o nosso corpo para fazer a digestão da carne e a evacuação da carne é uma energia que não precisaria você demandar para fazer isso, você poderia usar para a sua cura, né, para a sua recuperação. Então, eu tive muito problema com a carne vermelha, eu não conseguia consumir. Em primeiro lugar, porque quase sempre eu já vomitava ela, né, toda, porque eu não conseguia, não tinha uma boa aceitação no estômago. Então, eu não ingeri carne vermelha, assim, muito pouco durante o meu tratamento. Eu comecei a consumir mais o grão de bico, que é muito, muito alto em proteína. Eu fazia hambúrguer de grão de bico, eu fazia sopa, eu fazia molhos, e eu comia muito ovo cozido também, que é muito, muito forte em proteína. Comia ele com a gema firme, eu comia com a gema mole, porque com a gema mole ele ajuda muito o cérebro, né? Ajuda muito a criatividade, né? E a pessoa não ficar com o cérebro lento, né? Porque a gente fica muito debilitada, né, física, emocional e mentalmente, né, durante a quimioterapia. Então, o ovo cozido com o amarelo mole ajudava muito nessa parte. E o ovo com a gema firme, ele já alimenta mais. Então, às vezes, eu não conseguia comer muita coisa, eu comia 1, 2 ovos cozidos, às vezes nem comia outra coisa. E depois, mais tarde, eu comia uma outra coisa. Mas, assim, a carne em si, assim, as partes que eu estudo sobre isso e as mentorias que eu já participei sobre isso, a maioria das pessoas praticamente eliminou da vida, seja paciente oncológico em tratamento ou também pós-tratamento. Substituíram por outros alimentos. E o açúcar também, porque o açúcar, ele também gera, né, uma dependência, ele gera um vício, né, no nosso corpo. Quanto mais açúcar você consome, mais você quer consumir. E o açúcar, ele também inflama as nossas células, assim como o glúten também, né? Então, esses alimentos,
estudados mais a fundo, pesquisados mais a fundo, com nutricionistas oncológicas que trabalham essa parte, eles são, sim, prejudiciais à nossa saúde. Viu, Fátima? O que acaba acontecendo é assim, a pessoa, muitas vezes, num tratamento, no ápice do tratamento de uma quimioterapia, por exemplo, às vezes quer mudar uma dieta de uma hora para outra, e aí é muito perigoso, eu concordo com a Inês, isso é algo gradativo que precisa ser mudado. Agora, pode ser uma boa oportunidade, uma fase que já está numa outra fase do tratamento, que poderia iniciar essas mudanças, mas no momento mais crítico, realmente, aí a gente tem que ter esse cuidado. Às vezes é melhor manter o que já se tem, do que tentar uma dieta diferente e prejudicar o organismo, porque o organismo precisa estar muito forte. É como atividade física. Nada pode ser radical, nada pode ser É gradativo. É. Atividade física você vai fazendo de uma forma gradativa. A Célia quer que você passe a receita do hambúrguer. Do hambúrguer de sim. grão de bico. Vou passar lá no grupo depois. Eu passo, sim. E nada pode ser radical na nossa vida, até porque a transformação que ocorre tanto dentro de nós, né, como externamente, ela é muito grande. E a tendência a gente a fazer uma reeducação alimentar radical e você voltar à alimentação anterior é muito grande quando você faz uma coisa muito radical. Então, tudo tem que ser aos poucos e você tem que ter persistência e paciência. Então, muitas vezes, assim, tipo o glúten, eu amo coisas de farinha, né? Eu trabalho com coisas de farinha, eu faço para vender na feira do produtor produtos à base de farinha. E então é impossível, né? Nos dias, principalmente, que eu produzo, não comer alguma coisa que tenha farinha. Então, o que eu fiz? Eu fui tirando gradativamente. Eu comecei com uma vez por semana, eu fiz um mês, daí uma vez por semana não comer nada de glúten. Depois, 2 vezes por semana, nada de glúten. Até eu chegar aonde eu queria chegar, até meu corpo não pedir mais tanto, porque o glúten também vicia, né? Então, hoje, eu como glúten somente na quinta e na sexta-feira, que é os dias que eu vou para a feira vender meus produtos e que é o dia que eu produzo meus produtos. Nos outros dias, é automático, o meu café da manhã não tem glúten, o meu lanche da tarde não tem glúten. E eu me policiei e me disciplinei a ponto de que isso não faz parte da minha alimentação daquele dia, e aí eu sei que lá quinta e sexta eu vou comer glúten, mas eu sei que sábado e domingo eu vou ter dificuldade para evacuar, eu vou ter inchaço na barriga, eu vou ter retenção de líquido nos tornozelos, né? Tudo isso eu sei, mas eu pago o preço pelo prazer de comer aquilo. Mas o meu foco, o meu ideal é um dia não ingerir mais nada de glúten, porque eu sei o que ele causa no meu organismo, como eu fico 5 dias sem comer glúten, daí 2 dias eu como, eu sei exatamente a dificuldade que eu tenho no organismo, que é devido à ingestão desses alimentos, né? E assim também com o leite e derivados. Leite e derivados também eu já estou só nesses 2 dias. Eu só consumo glúten e leite e derivados nesses 2 dias. Então, às vezes eu brinco assim, é os meus 2 dias de me intoxicar. Aí eu me dou comer. E aí eu como e eu sinto aquele prazer de comer, mas o dia que eu parar de trabalhar com esses produtos, de comercializar, a minha ideia é mais tarde parar, né, com essa profissão, e aí eu acho que vai ser mais fácil daí, né, eu também eliminar totalmente o glúten da vida, porque a nossa vida não precisa de glúten, e não precisa nem de leite e derivados, porque o cálcio que tem no leite tem em muitos outros alimentos. E nós somos os únicos seres humanos, os únicos seres que tomamos o leite que não é da nossa mãe.
Todos os outros mamíferos, eles só tomam o leite da mãe, e eles só tomam o leite enquanto que eles precisam do leite. Até eles não precisar mais do leite e eles poderem ingerir um alimento sólido, eles não tomam mais o leite. Então, o bezerrinho toma o leite da vaca 6 meses, os outros mamíferos também. E por que nós, humanos, precisamos tomar o leite da vaca, né? Se nós tomamos o leite da nossa mãe 6 meses, deveria de ser o suficiente, porque existe cálcio, existe tudo que tem no leite em outros alimentos, né? Principalmente nos folhosos escuros, né? Nos legumes, nas verduras escuras, né? No agrião, na rúcula, na couve escura, ali tem tudo, a fonte de cálcio riquíssima, muito mais do que tem, às vezes, num copo de leite. Então, tem muitas pessoas que se criaram com aquela crença limitante que precisa tomar o leite para ter o cálcio. Mas se eu vou fazer um suco verde de folhas escuras, eu não preciso tomar o leite, eu posso fazer de conta, então, que aquele copo de suco é o meu leite. Eu não preciso tomar o leite da vaca, né? Eu posso tomar aquele ali. Então, é tudo uma questão de mentalidade, né? De se disciplinar e de querer mudar, porque eu digo assim, não é fazer uma dieta. Eu não sou muito a favor de fazer dieta alimentar, porque dieta alimentar, ela tem prazo de iniciar e terminar. Agora, a reeducação alimentar, não. A reeducação alimentar é para sempre. Então, no momento que eu me reeducar alimentar corretamente, eu vou querer isso para sempre na minha vida. E isso acaba gerando interesse das outras pessoas também em adquirir, né, em aderir a essa alimentação saudável, porque as pessoas veem que a nossa disposição muda, que o nosso cabelo muda, que a nossa pele muda, que você não tem mais pele seca, que você não tem mais cabelo quebradiço, unha quebradiça, tudo isso as mulheres odeiam, né? As mulheres odeiam. E isso tudo é o que a gente come. Eu mudei a minha alimentação, nunca mais precisei nem usar creme. Olha, eu quase nem uso creme mais, é só no inverno rigoroso mesmo que eu preciso um creme para as mãos, mas no rosto eu praticamente não uso mais creme, porque não é necessário, porque a hidratação correta, né? A hidratação natural, ela vem de dentro. Se você ingerir as coisas certas, os alimentos certos, você não precisa de nada disso. Muito obrigada, Irene. Só tenho que agradecer, né, esse grupo, essa equipe maravilhosa. Sei que tenho muito a aprender ainda, né? Pelo que eu ouvi aí, tenho muito que aprender e só sou grata, né? Espero poder participar de mais ainda e poder, com mais calma e mais tempo, tirar minhas dúvidas. E no momento eu estou no plantão, favor, fica à vontade. Mas não posso conversar muito. Tá ótimo, muito bom. Obrigada pelo prestígio aí, todos vocês. Beijo. Eu vou precisar sair. Célia, vai ficar gravado, aí você depois pode ver. Um beijo no coração de todas vocês. Muito obrigada, aprendi bastante hoje. Eu quero as receitas, viu, Fátima? Ela vai deixar ao lado. Eu também quero, viu? Nessa. Beijo, beijo. Tchau, fica com Deus. Gratidão, obrigada. Beijo a todas, beijo. Maravilha, chegando ao final já o nosso workshop, já são 20:11, né? E tem tanta coisa para falar, e a gente às vezes se empolga um pouco e acaba falando até demais, né? Mas a gente, né, vai ter o nosso grupo, também o grupo oncológico, né? Que a Di já teve a ideia maravilhosa de iniciar, já tem esse grupo, então já fez 2 grupos, né? A Inês é uma das participantes, né? A Silene também. E então, assim, a gente vai agora formar o 3º grupo também, e a gente quer convidar vocês para estar conosco também nesse 3º grupo. Vai ser o primeiro grupo que eu vou participar, então, com a Di, e a gente quer passar esse conhecimento para vocês e quer ajudar vocês também
a conseguir progredir, né, e avançar nesses conhecimentos que trazem muita qualidade de vida para nós. E eu, como mentora de estilo de vida, né, eu sempre priorizo muito a parte em trazer sempre mais qualidade de vida. Em todas essas esferas que eu trabalho, que sempre eu cito, né, que é a mental, emocional, espiritual, energética, alimentar e física. E junto na alimentar, então, eu também trago muito sobre a qualidade de vida na parte da hidratação do corpo e também da parte do sono, né? Eu também estou fazendo muitas pesquisas e aprendendo muito sobre o nosso sono. Então, isso tudo também entra na parte alimentar e física, né? Como cuidar do nosso corpo como um todo, não somente com atividade física, com yoga, com meditação, mas cuidar, sim, também dele, dar a ele um repouso adequado, dar a ele um cuidado correto, né? Para que a gente possa ter esse corpo que carrega todos os nossos órgãos, né? Que é é como a Adi falou, né? Que é como que você tinha dito que era uma ferramenta, não? A nossa ferramenta principal para nós podermos atingir as nossas metas, fazer as coisas. Isso. O que nós vamos fazer sem ele? Ele que nos leva aonde a gente precisa ir, os nossos pés, o comando do nosso cérebro, que faz todos os nossos membros funcionarem, faz todas as nossas células internas funcionarem, os nossos órgãos internos funcionarem, que a gente não precisa fazer nada para isso, tudo é automático e está ali funcionando, mas nós podemos sim dar uma melhor qualidade de funcionamento para essas peças, né, que nós temos no nosso corpo, porque Deus nos fez perfeitos, né, porém nós precisamos cuidar dessa dádiva, né, dessa vida, desse templo do Espírito, porque o nosso corpo também é templo do nosso Espírito, né, então, se o nosso Espírito está bem e precisa evoluir, emanar energia, ele precisa ter um templo, ele precisa ter uma proteção, ele precisa estar protegido. Então, precisamos cuidar do nosso corpo. Se o nosso corpo está frágil, os nossos órgãos internos vão sofrer devido a essa fragilidade e o nosso espírito também. E com isso, a nossa saúde mental e emocional vai por água abaixo também. Então, está tudo interligado, não tem como trabalharmos uma esfera da vida e não trabalhar a outra. Então, juntas, eu e a Dia, a gente vai fazer uma parceria maravilhosa e vai trabalhar e aprender muito também com vocês, com certeza, porque a gente sempre aprende, né, no dia a dia, e a gente está muito feliz em estar formando aqui, de ter trazido esse workshop para vocês aqui e também de estar formando, então, o terceiro grupo terapêutico. E dentro do grupo terapêutico, vocês sabem que aí, lógico, que é um formato de terapia, né, mais personalizado, focado em cada paciente que participar, e aí a Fátima, como mentora, vai poder orientar pessoalmente cada participante, né, Fátima? Isso. Ela vai poder dar uma orientação, eu também, como profissional da área mental, como psicóloga também, dentro desse grupo, poder orientar cada paciente, esse aspecto emocional, esse exercício que a gente trouxe hoje, outros mais, né? Outros exercícios que a gente vai fazer. E muito bom ter esse complemento, não é, Fátima? Exatamente isso, porque a oncologia é isso. É uma parte de todo, até a doença é multifatorial, então não tem uma causa única, então tem uma parte que é genética, uma parte emocional, uma parte alimentar, então está tudo interligado, por isso que é importantíssimo, enquanto pacientes oncológicos e o pós, mesmo quando tivermos alta, nós continuarmos mantendo um estilo de vida diferente, para justamente poder evitar que possamos desenvolver de novo, porque nós, pacientes oncológicas, precisamos tomar cuidado, porque já sabemos que temos
facilidade para desenvolver. Nós desenvolvemos um câncer. Então, se nós não nos cuidarmos, se nós não mudarmos o nosso estilo de vida, nós vamos desenvolver outro. E a gente não quer carregar essa culpa, né? Como o primeiro câncer que a gente teve, muitas informações que a gente tem hoje, a gente não tinha, a gente desconhecia. Então, hoje, conhecendo tudo que a gente conhece, fazendo tudo certinho, o que a gente pode ajudar, a gente vai fazer isso pelo nosso corpo, pela nossa saúde. E se um dia uma recidiva chegar, com certeza ela vai chegar com menos potência, ela vai chegar com menos força, porque nós vamos ter feito por nós aquilo que nós tivemos a consciência de fazer, e aquilo não vai, com certeza, ser algo tão agressivo assim, vai ser mais fácil de curar e mais fácil de se recuperar, porque a gente sabe que muitas pessoas tiveram recidivas depois de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, então, e a gente sabe também, eu conheço pessoas que tiveram cânceres há 20 anos atrás e nunca mais tiveram, mas mudaram o seu estilo de vida também, e assim como eu conheço pessoas que não fizeram nada para mudar, e em 3, 4 anos voltou um câncer muito mais agressivo e que, às vezes, leva a pessoa à morte, né? Então, eu acho que a gente precisa ter esse amor próprio, né? Buscar esse autoconhecimento, né? E ter esse amor próprio por nós mesmos, porque nós precisamos fazer por nós. Todos nós precisamos fazer pela nossa vida o que é o ideal. Não como se diz assim, olhar para as outras pessoas, o que a maioria faz. Daí muitas pessoas dizem assim, mas a maioria das pessoas toma refrigerante, a maioria das pessoas come carne, a maioria das pessoas faz isso, e são saudáveis. Tudo bem, são saudáveis, quem sabe. A genética delas já é diferente, ou elas também nunca tiveram um câncer. Então, quem sabe se mais tarde elas não vão ter um infarto do miocárdio, ou não vão ter uma hipertensão, ou não vão ter uma outra doença que não seja câncer, mas que também é gerada pela má conduta da alimentação e do cuidado da saúde. Então, a gente não pode seguir a manada, como diz o ditado, né? A gente precisa fazer individualmente por nós o que a gente acha que é certo, porque ninguém vai fazer por nós, todos nós precisamos fazer cada um por si, e aí sim ajudarmos os outros, principalmente com o nosso exemplo, não com aquilo que a gente prega ou aquilo que a gente fala e a gente não faz, né? A gente sabe que é certo, daí a gente vai dar o conselho para a pessoa, mas é certo fazer isso, isso e isso, mas eu não faço. Então, como que eu vou, com que autoridade que eu vou falar se eu não faço, né? Então, ser um bom exemplo é o que dá mais ênfase àquilo que a gente realmente está fazendo e está trazendo para as pessoas. Legal. Meninas, então, olha, a gente vai deixar todos os dados, a gente vai... Está gravado esse workshop, a gente vai postar no grupo. Na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai postar no YouTube, não é, Fátima? Isso. Né? A gente vai postar, e aí daí fica fácil, aí a gente vai fazer uma edição, e aí dá para vocês... todo mundo acompanhar tranquilamente. Acessar pelo link do YouTube, daí a gente vai postar, eu vou postar no meu canal do YouTube, e a Di também vai postar no dela, e a gente daí vai compartilhar também com outras pessoas que possam estar interessadas em participar de um próximo, né, vamos abrir as oportunidades, né, para mais pessoas também, quanto mais a gente divulgar, melhor é. Próximo mês, semana que vem já, setembro? Já entra setembro, né? Semana que vem já entra setembro. Entra setembro, lembra quem estava na live? Nem estava na live ontem, né? A gente falou sobre o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, mês do suicídio. Sim, suicídio, da saúde mental. Preventivo do suicídio, Essa desse workshop é a única? É uma só?
Ou é uma sessão só? Tem novidades, né, Fátima? A gente depois vai, Sim, próximo mês sim. aí, a gente vai estar fazendo algumas ações. Mas A o gente está grupo vai planejando iniciar ainda, está próximo mês. planejando, está iniciando. Ah, sim, entendi. E o grupo, A gente está planejando. a intenção é iniciar o próximo mês, um número X, né? Temos que ter até 10 participantes do grupo terapêutico, e aí a gente vai dando notícias, né, aí no grupo, a gente vai fazendo a divulgação, mas é isso, para vocês terem uma ideia, um pouquinho que vocês vão ter dentro do grupo, vocês vão poder acompanhar, vão poder ter toda essa orientação. Isso daqui é só uma noção, né? Um pouquinho de cada coisa que a gente vai poder trazer dentro do grupo. São 6 encontros, e aí cada encontro a gente vai trabalhar alguns temas, a gente vai trazer mídias, discussão de filmes, orientação psicológica, mentoria da Fátima, então tá imperdível. Esse grupo vai ser muito, muito bom, assim, para quem quer aprofundar, né? Realmente aprofundar. E além desse grupo, claro, a gente vai continuar com os nossos conteúdos também, a Di também cria conteúdos, faz lives, né? Que vão ser disponibilizadas gratuitamente, a gente vai pensar em algum trabalho voluntário, assim, um workshop no Outubro Rosa, alguma coisa assim, né? A gente está pensando, a gente está organizando ainda Do Setembro Amarelo. Em Setembro Amarelo e Outubro Rosa, né? E Outubro Rosa, Novembro Azul. Então, a gente tem bastante ideias, né? Está surgindo muitas ideias legais aqui, mas a gente aguarda vocês também no nosso grupo terapêutico, com certeza. Vai ser muito show o grupo também. Com certeza. E também estamos discutindo a ideia do grupo familiar, né? Grupo da família dos pacientes oncológicos, que, como a gente disse aqui, precisa tanto quanto o paciente. Com certeza. E a gente sabe que cada familiar reage de uma maneira diferente, e muitas vezes a gente não entende e não respeita, muitas vezes a gente também não respeita a maneira como o nosso familiar age, porque a gente acha que ele deveria reagir diferente, mas a gente não enxerga dentro da pessoa, muitas vezes a pessoa não se abre também, principalmente para o paciente oncológico, né? Se a pessoa está tendo uma dificuldade de enfrentar essa situação junto com o paciente oncológico, ela não vai se abrir justamente para o paciente oncológico, que está enfrentando uma barra muito mais pesada do que o familiar. Então, muitas vezes, o familiar fica com aquilo tudo dentro de si e ele acaba entrando em depressão, ele acaba ficando uma pessoa ansiosa, uma pessoa irritada, uma pessoa frustrada, e eles também, os nossos familiares e cuidadores, eles têm muito medo também de nos perder, eles têm medo da morte, da nossa morte, né? Nós temos medo de morrer, quem é paciente oncológico tem a insegurança, sente a insegurança e o medo de morrer, mas eles têm medo de perder a pessoa, né, o ente querido. Então, é uma dor, é uma luta, é um sentimento diferente que precisa ser tratado e visto com outros olhos, né? Então, eu acho que a gente criar grupos também para auxiliar essas pessoas é muito importante, e eu acho que vai ter muitas pessoas que vão procurar esses grupos também e vão se sentir acolhidas, né? Por ter alguém que traga uma luz para essa situação difícil, né? Ô, Fátima, deixa eu te perguntar, se você puder responder. Faz quantos anos que você fez a cirurgia, tratamento? Eu fiz a cirurgia em 2016, em janeiro, e fiz o tratamento durante o ano de 2016, o tratamento da quimioterapia e radioterapia. E hoje ainda em tratamento via hormonal, então via oral. Uhum. Você toma o tamoxifeno, né? Eu tomo anastrozol. Eu fiz 1 ano, dia 25 de abril.
A Di faz 2, né, Di? Foi A em Di fez 2. 2019. Foi Não, 3 2019, anos. 3 anos. 19, 20, 21, é, 22. 3 anos. na Eu 1 verdade, a ano. cirurgia foi 2020, né? Foi em janeiro de 2020. Aí Uhum. foi um pouco antes da pandemia. Ah, Fechou tudo. tá. Então, graças a Deus. A gente fica ainda, né? O tempo vai passando, vai distanciando, mas a gente fica É, muito, 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 muito mal. é. Muito, Mas a Inês porque já vai participar do grupo. Quando a gente sim, iniciar, já está já Legal, estou lá, já estou convocada. inscrita. Você. legal. Ah, parabéns, Inês. Uma boa iniciativa sua. Você vai ver que vai Porque, valer a Fátima, eu não é o primeiro câncer, eu tive, esse foi o terceiro. Esse que eu tive agora, foi da mama, foi o terceiro. Primeiro eu pena. tive do útero, eu tinha 34 anos, ia fazer 35. Depois, em 2001, eu tive da tireoide, que já estava com metástase na tíbia. Foi em 2001. E agora em 2000, o da mama, que foi assim, surpresa, assim, que foi uma paulada, porque eu fazia todos os preventivos, eu fazia o autoexame, nada constava. De repente, eu estava fazendo o autoexame e eu sentia uma glândula. Eu falei, nossa, mas essa glândula inflamada, ontem não estava assim. No dia seguinte, já tinha o mastro, já fui lá, tinha uma vaga, eu fui, era um... Nossa, parece Mas, que eu vivo um choque até hoje. como a gente já conversou com a Inês, tem algumas questões aí emocionais que depois a gente precisa trabalhar melhor, né, É Inês? isso. Tá aí, né? E aí, Verdade. para poder evitar uma próxima recidiva, né? E a Sim, gente sabe que não é só o que a gente Emocionais e outras, come, claro, é, não é sim, e só o que a outras gente situações. ingere ou come que pode Uhum, trazer o câncer, que é também o que a gente não deixa sair, né? Não é só o uhum, que entra pela nossa boca, né, que nos pode causar o mal, mas também o que a gente não deixa sair para fora. exatamente. Então, isso precisa tratar também para que a gente se sinta livre, né? Para que a gente deixe a nossa energia fluir, para que a gente tenha vitalidade dentro do nosso corpo, dentro da nossa alma, né? Do nosso espírito. Precisa estar leve. Então, isso tudo é muito bom trabalhar. Eu tive muito, muito, muito que trabalhar também, desde 2016, eu buscando autoconhecimento, e liberando, né, traumas, liberando bloqueios, e nossa, eu tive muita, muita, muita coisa para eliminar, e foi muito difícil, eu confesso que não é nada fácil, mas não é impossível, a gente tem que querer, e tem que se esforçar, e tem que, assim, progredir, mesmo que seja pouquinho, tem que agradecer cada progresso que a gente consegue, mesmo que ele é pequenininho, mas a gente vai avançando aos poucos e a gente chega lá. Com certeza. Fátima, É. deixa suas redes sociais para a gente, quem quiser te seguir, quem quiser. Por enquanto, nós estamos, né? Tem as nossas redes sociais, mas já mais adiante vamos montar aí o nosso canal também, mais focado no Na oncologia, projeto, no no grupo, projeto. exatamente. Isso. Mas, por enquanto, a gente está, assim, movimentando, né, nossas redes sociais particulares, mas cada uma, né, trazendo sempre Sim. os conteúdos de ambas, né, e uma ajudando a outra e divulgando. Então, na minha rede social, vocês me acham pelo nome Fátima Roden, Roden é Rohden, e eu estou no Facebook, no Instagram e no YouTube com esse nome, o canal, né? Então, também tenho lá no canal do YouTube, ou tanto no meu Instagram também tem o site, e lá dentro do meu site vocês acham todos os meus conteúdos mais importantes, vídeos, cursos, que eu já lancei, né? Grupos que eu tenho também, que eu auxilio.
Então, no meu site também, hoje eu vou colocar de volta lá no Instagram o meu site, porque até hoje eu deixei o do workshop, mas agora hoje eu vou colocar o meu site pessoal de novo lá, e lá vocês encontram tudo também. Então, peço que vocês nos sigam, né, e divulguem também o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é muito importante para muitas pessoas. E o meu, @DSegovia, DY Segovia, SEGOVIA, _ psicoterapeuta. E o canal, meu canal, Canal Mais Feliz com Di Segovia. Então, essa reunião vai estar lá publicado também, para vocês acompanharem, para quem não pôde participar, que queria participar. Teve algumas pessoas que se inscreveram que queriam muito participar, mas infelizmente não aconteceram imprevistos e não puderam. Eu agradeço demais a presença de vocês, a Inês, que está aqui com a gente, Irani, todas que participaram, e minha parceira aí de missão, a Fátima. Maravilha, e vamos trazer muito mais conteúdo. Isso é só o começo, nós estamos engatinhando, mas com muito amor, com muito carinho, com muito foco, para poder ajudar, para poder orientar, para poder levar da nossa experiência, do nosso trabalho aí para muita gente, para muitas pessoas. Gratidão a todas também. Muito, muito feliz de vocês terem participado. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a vocês duas, viu? Que Deus abençoe poderosamente a cada uma. Fica com Deus. Amém. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Bom serviço para vocês. Obrigada, até a próxima. Até.